Santos iniciou o programa de recuperação fiscal. O refis é destinado ao munícipe que está com dívida ativa com a prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2024. O desconto de multa e juros pode chegar a 90% e o pagamento dividido em até 36 parcelas. Quem tem mais informações para a gente é o secretário de Finanças e Gestão da cidade, Adriano Leocádio. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso telejornal, Adriano. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Quantos munícipes estão com pendências na prefeitura? A gente tem um número, apesar da inadimplência na prefeitura de Santos, ela está em torno de 9%, né? Quando a gente diz referente ao IPTU, por exemplo, ou seja, mais de 90% dos contribuintes pagam religiosamente em dia o seu imposto. Então, uma base dessa, a gente tem em torno de 20 mil contribuintes relacionados ao IPTU que estão inadimplentes hoje, que têm a oportunidade, através do refis, de parcelar seus débitos. Qual é o impacto esperado na arrecadação dessa dívida? Então, a expectativa nossa é de arrecadar em torno de 80 milhões de reais com o refis desse ano. Como essa medida pode impactar na cidade? Então, assim, Patrícia, em primeiro lugar, a gente entende que o refis ele tem um impacto econômico sobre a cidade, né? Porque, sobretudo, as empresas que estão inadimplentes, com a prefeitura, em face disso, ela tem alguns prejuízos cadastrais, ela pode se colocar em dia, e também a pessoa física. Então, a gente entende que o primeiro impacto é o impacto econômico. E do outro lado, do lado da arrecadação, evidentemente que esse recurso vai ser utilizado para as diversas políticas públicas que são exercidas na cidade. Então aí a gente está falando de educação, de assistência social, segurança, educação e tantas outras. Quais tributos são considerados dívida ativa? Então, o refis ele abrange todos os tipos de débitos com a municipalidade, sendo eles de origem tributárias ou não tributárias. Então, tributária a gente está falando de IPTU, de taxa de lixo, taxa de funcionamento das empresas, e não tributárias a gente fala principalmente em multas, por exemplo. Então, qualquer débito com a municipalidade, como você disse no início, desde que ele esteja inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2024, ele é objeto de parcelamento, então ele é passivo de parcelamento pelo refis. Quem pode conseguir os 90% de desconto, secretário? Então, existe um escalonamento de desconto, ou seja, quanto mais parcela, menor o desconto. Então, aquelas pessoas que optarem pelo pagamento à vista, né, lembrando que esse pagamento tem que ocorrer até o término do refis, que é em 30 de junho, ele vai ter um desconto de 90% sobre juros e sobre a multa. Importante frisar que o desconto não é sobre o valor do imposto, sobre o valor do IPTU, ele é exclusivo sobre o valor da multa e dos juros, que já é um desconto considerável para que o contribuinte possa quitar o seu débito. E o que acontece caso o contribuinte atrase alguma parcela já acordada, né, com o programa, ou não cumpra com o que foi ali acertado? Então, existem algumas consequências, né? Assim, quando a pessoa ela firma esse acordo com a prefeitura, dentro do acordo está previsto que, se ele atrasar por mais de 60 dias, o acordo ele é, independentemente de notificação feita pela prefeitura, ele é automaticamente cancelado. Quando é cancelado esse acordo, evidentemente o valor que foi pago vai ser debitado do montante total da dívida, mas aquele desconto que ele teve oriundo da assinatura do refis, ele perde, então a dívida é recomposta. Então, e todas as ações de cobranças inerente a uma dívida pública, elas continuam a ser tomadas, né? Execução fiscal e tantas outras ações que a gente vai tomar para cobrar essa dívida. Para finalizar, quais são os documentos necessários de onde os munícipes podem solicitar aí esse desconto, né? Fazer parte desse programa do refis? Assim, Patrícia, o refis ele pode ser feito 100% pela internet, né? A pessoa vai precisar dos seus documentos pessoais para preencher o formulário, né? A gente está falando aí de RG, CPF, documento o RG, CPF, basicamente isso. Ele fazendo pela internet, ele vai precisar do número da inscrição imobiliária, se for um imóvel, e se for alguma empresa, o número da inscrição mobiliária. O imobiliário consta lá no carnezinho do IPTU. Então ele consegue fazer tudo pela internet, emitir o boleto pela internet,
para que ele possa fazer esse pagamento. Se a pessoa tem dificuldade de acessar a internet, ou porque não tem um equipamento de acesso à internet, ou porque simplesmente não consegue fazer, a pessoa pode procurar o Poupa Tempo, munida dos seus documentos pessoais, e agendando o horário, evidentemente, ela vai ter atendimento pelos nossos colaboradores lá no Poupa Tempo e aderir também o Refis direto lá no Poupa Tempo com os servidores da Prefeitura. Muito obrigada, secretário, pelas suas informações e desejo um excelente dia. Obrigado para você também, Patrícia. Obrigada.